1 de Coríntios capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Eu vou ler de novo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, eu te agradeço por sua palavra. Eu sei que ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual foi designado. Obrigado hoje à noite por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar, experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei, porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra nessa noite, Senhor, a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca, nunca, nunca. Quem crê, diga aleluia. Então esse é um grande texto, e nessa noite eu quero cobrir um assunto que deve ser muito prático para nós. No entanto, nós precisamos aprender um pouco mais sobre isso, né? O Senhor falou comigo sobre o pré-requisito das manifestações. Diga aí comigo, o pré-requisito das manifestações. Esse é o tema que nós vamos cobrir hoje à noite, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A Bíblia diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Quem sabe quando se trata do assunto manifestações, quem sabe você pode achar por algum tipo de ensino, alguma coisa que você viu na igreja, né? Que essa questão das manifestações do Espírito, eles estão reservados para uma elite espiritual, né? Quem sabe você ficou olhando pessoas se moverem nos dons do Espírito Santo, nas manifestações do Espírito, você chega a pensar que isso deve ser coisa de um pessoal VIP no céu, né? Aqueles que têm crédito no céu. Então você pensa, um dia quem sabe eu posso chegar nesse nível, nesse lugar, para me mover dessas coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, é muito importante que a gente compreenda de fato quais são os pré-requisitos das manifestações. E começando a trabalhar um pouco debaixo desse entendimento, a Bíblia traz para nós, nesse versículo de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que a manifestação do Espírito é concedida. Então eu quero a partir disso mostrar para vocês algumas coisas muito importantes a respeito desse pré-requisito das manifestações. Será mesmo que manifestações é para a igreja? Será que isso é para todo mundo? Será que eu, enquanto filho de Deus, eu preciso me envolver nesse lugar onde o Espírito Santo ele vai se manifestar e os dons vão ser distribuídos? O que nós precisamos compreender aqui é que não existe uma área VIP gospel, não existe uma elite separada para fluir debaixo das manifestações, porque a Bíblia já começa e Paulo está ensinando uma igreja, diga aleluia. Ele não está ensinando o mundo, ele não está numa classe só para pastores e líderes, ele está pregando para uma igreja. Que tipo de igreja é essa? Uma igreja cotidiana, da vida cotidiana, uma igreja como qualquer outra, uma igreja que não é um perfil de uma igreja modelo, que não tinha nenhum problema, uma igreja que haviam problemas, haviam pessoas trazendo problemas ali naquela igreja, haviam coisas acontecendo que não eram para acontecer. E Paulo, quando começa a trabalhar nessa igreja, ele vem promovendo um alinhamento. Você começa a ver o discurso, 1 Coríntios capítulo 1, 2, 3, 4. A propósito, essa igreja é aquela igreja que os irmãos nem esperavam uns aos outros para celebrar a ceia. Por quê? Porque talvez faltava um entendimento de que não existe, por causa das manifestações, um usado num dom, outro usado num outro dom, essa promoção para o ministério por causa dos dons, né? E ele vem pontuando para desmistificar e vai nos mostrando nessa palavra, que é tanto para a igreja de Coríntios quanto para nós nessa noite, que existem pré-requisitos para as manifestações, mas a gente precisa compreender o que está sendo dito aqui. Ele diz que a manifestação do Espírito é concedida. Então nós precisamos aprender de uma vez por todas que Deus não está segurando as suas manifestações nos céus, a fim de achar alguém bonzinho, perfeitinho, santinho, qualificadinho, habilidosinho, para que Ele possa conceder as manifestações. A Bíblia diz que é desejo dEle conceder as manifestações. A Bíblia diz, mas a manifestação do Espírito é concedida. Diga comigo, é concedida. A Bíblia não está dizendo que será concedida se a igreja for uma igreja modelo. A Bíblia não está dizendo que talvez seja concedida. A Bíblia diz que o ministério do Espírito Santo é conceder para a igreja as manifestações. Não se trata sobre uma elite gospel, uma igreja perfeita, um lugar onde problemas não acontecem, porque Coríntios definitivamente não era um lugar perfeito, onde as pessoas não tinham dificuldades, desafios e problemas. Ainda assim, Paulo chega naquela reunião, naquele culto, naquele lugar onde ele está ensinando a palavra, quem sabe até numa escola bíblica, e ele diz, olha, vamos colocar os nossos olhos na doutrina. Primeira coisa que nós precisamos compreender sobre a manifestação
do Espírito. Ela é concedida. Isso significa que não é sobre nós. A nossa fonte é o Espírito Santo. Não é sobre a nossa habilidade. Olha, muito bom se alguém for eloquente, mas não é sobre eloquência. Não é sobre a sua capacidade mental. A Bíblia diz que o ministério do Espírito Santo é conceder à igreja as manifestações. Então, qualquer um de nós que estamos aqui, que nos enquadramos nessa questão de igreja, e que o que de fato é ser igreja? É ter uma carteirinha de membro? Não, irmãos, é muito mais do que ter uma carteirinha de membro da igreja, mas é praticar a palavra, é ter levantado a mão para Jesus, nascido de novo, e o Espírito Santo entrou dentro de você. Agora você é o corpo de Cristo, você é a igreja do Senhor plantado nessa terra. E uma vez que você é a igreja do Senhor, Deus pode usar o pastor? Pode, mas Deus pode usar você que não está pregando nessa noite, e através da sua vida abrir uma porta sobrenatural para quem está do seu lado. Deus pode fazer você se levantar no meio de oração em línguas, e levantar quem está do seu lado para interpretar, e uma pessoa que está sentada aí do seu lado receber a manifestação de Deus, para que haja edificação para essa pessoa. E coisas poderosas podem acontecer depois que esse culto acabar, porque é o Espírito que concedeu o dom e a graça para eu pregar para você nessa noite. Também é o Espírito que concedeu as manifestações para você continuar essa pregação quando a porta dessa igreja fechar. Diga: a manifestação do Espírito é concedida. O texto continua dizendo que ela é concedida, né, a cada um. E eu amo quando a Bíblia vai nos levar para esse lugar, para que a gente tenha esse entendimento. Para quem é, então? Para os pastores? Sim, os pastores são equipados pelos dons do Espírito Santo, né, por causa do dom que opera no pastor, no profeta, no apóstolo, no evangelista, no mestre. São 5 dons do ministério, né? Então, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Diga comigo: apóstolo, diga profeta, evangelista, diga pastor, diga mestre. Em qualquer lugar que você encontrar esses 5 ofícios do ministério, você deve saber, existe uma unção operando para que eles façam o que tem que ser feito, né? Você pode conhecer alguém que tenha a habilidade de comunicar, de fazer uma boa palestra, mas não é um dom do ministério. Essa pessoa não é porque ela tem facilidade de falar que ela vai subir aqui e conseguir fazer o que ela tem que fazer. Não vai, sabe por quê? Porque não está ungida para o ofício ministerial. E púlpito é sobre o ofício ministerial. As coisas da igreja é sobre o ofício ministerial, mas existem muitas outras coisas que acontecem no meio do corpo de Cristo, a profecia, por exemplo, e os dons do Espírito Santo, inclusive para pregar, inclusive para fazer outras coisas, né, que não vai vir só sobre o pastor. O que eu estou dizendo é que os dons do ministério, eles carregam essa graça em todo o tempo, mas a igreja, ela pode ser visitada por uma graça específica para uma coisa, para outra, para outra, para outra, a fim de trazer as manifestações do Espírito Santo. A Bíblia não diz que o dom do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo é concedida só aos dons do ministério. A Bíblia diz que a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um. Diga comigo: a cada um. Eu sou um e você é um. O que Ele concedeu para mim pode estar em você também. O que Ele deu para você pode estar quem está do seu lado também. A Bíblia não diz que é ao pastor, mas ela diz a cada um. Eu sou um aqui e você. Então nós somos muitos, cheios da graça para trazer as manifestações. Veja que a Bíblia diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Às vezes nós ficamos na igreja sentados esperando quando é que o culto vai ser aquele culto que vai ter arrepio, que a gente cai e levanta, que vem um profeta e ele se move, e a gente fica sentado pensando: meu Deus, será que vai vir do céu? Será que vai vir da porta? Será que vai vir da onde? Hoje um vento vai soprar aqui. Mas a Bíblia diz que Ele deu a graça para trazer as manifestações para cada um de nós. Então o potencial para fazer com que as coisas se movam nesse culto não está no céu, mas está em você que é cheio do Espírito Santo. A Bíblia não diz que a manifestação do Espírito foi deixada no céu. A Bíblia diz que a manifestação do Espírito foi concedida a cada um de nós. Ou seja, cada um de nós que está aqui nessa noite carrega uma graça específica para trazer para esse culto algum tipo de manifestação. Ainda que ele comece só com glória a Deus e um aleluia, e de repente alguém levanta a mão, quem sabe o outro começa a dar um aleluia mais alto. Não sei que tipo de coisa você pode fazer, mas quando você se move com expectativa de que o Espírito Santo que habita em você, ele pode trazer manifestações de cura para esse culto, de milagres extraordinários, de chaves de revelação vindo para você, então você está provocando a atmosfera para que as manifestações sejam liberadas nesse lugar. Por que ficamos esperando o céu fazer, quando o céu está em nós?
Nós somos pessoas cristãs e somos cheios do Espírito Santo. Se você está entrando aqui nessa igreja pela primeira vez, eu quero te deixar bem informado. Nós oramos em línguas, nós somos cheios do Espírito Santo e somos ungidos para provocar as manifestações de Deus aqui nesse lugar. E é possível que você entre num culto aqui e você nem consiga ficar de pé, que você caia no começo e levante só no final. E quando você se levantar, é possível que alguém vá lá e te derrube de novo. E 10 vezes. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não é? Porque nós somos cheios do Espírito Santo. Ah, pastor, não é mais fácil falar que nós somos pentecostais? Não tem problema nenhum falar sobre isso, que nós somos pentecostais. Mas essa expressão pentecostal significa que Jesus, naquele dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, fazia 50 dias. Então, conforme a promessa, né, de Jesus ressuscitou, ficou 40 dias, enfim, aqueles números todos. E havia 50 dias que eles estavam esperando para aquela promessa se cumprir. Então, no 50º dia, o Espírito Santo desceu. Então, chamamos de Pentecostes, né? É muito mais do que uma questão, uma expressão. Eu sou pentecostal, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou ungido, eu falo em línguas, e quando eu me uno com outro crente, a quem a manifestação também foi dada, alguma coisa pode acontecer. Olha, se você não quer resultados na sua vida, não se aproxime de mim, porque quando eu chegar na sua vida eu vou provocar resultados. Se você estiver doente, eu vou curar você em nome de Jesus. Se você tiver com problemas financeiros, eu vou te ajudar a sair deles em nome de Jesus. Porque a manifestação do Espírito Santo foi concedida a cada um de nós. Então eu sou cheio do Espírito Santo. Existe uma unção me guardando para eu fazer alguma coisa nesse culto hoje à noite. E não só sobre mim, mas sobre você também. Você é cheio do Espírito? Agora veja, as pessoas elas têm falta de capacidade de conhecimento. E às vezes elas ficam na igreja como se a igreja fosse um lugar para a gente palestrar um pouquinho, né? E receber uma bênção para a gente ir embora, mas esse é um lugar de manifestações. Você acha que Deus, ou que Jesus, ou o Espírito Santo daria alguma coisa para a igreja que fosse mal? A Bíblia diz que quem deu as manifestações e concedeu a cada um de nós foi o Espírito Santo. Olha, eu não gosto dessa coisa de barulho na igreja, então você não gosta do Espírito Santo. Seu problema não é comigo, com a igreja que é cheia do Espírito Santo e que fala em língua. Seu problema é com o céu, é com Deus que concedeu as manifestações. Então, na cabeça de Deus é o seguinte: tem crente cheio do Espírito, tem culto, tem que ter manifestação. E quando eu falo sobre isso, não estou falando só sobre barulho. Barulho é muito bom que a gente faça isso. Mas estou falando que resultados ou coisas têm que acontecer. Edificação tem que se levantar. Porque aqui não é uma sala de palestras, aqui é um culto, esse é um púlpito. E a palavra que eu estou te ministrando sobre você hoje à noite é uma palavra viva e eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela é fervorosa, essa palavra, ela pode causar um impacto sobrenatural na sua vida. E você nunca mais será a mesma pessoa. Só o se expor a essa palavra. Agora, eu tenho um outro texto na versão The Voice, que ela vai nos mostrar de maneira mais específica esse texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Vai aparecer no telão para você. O que a Bíblia diz é que cada crente recebeu um dom que manifesta o poder e a presença do Espírito Santo. Diga aí comigo, cada crente. Então, é só sobre o pastor? Então você tem responsabilidade sobre um tempo de manifestações, porque o culto vai ser, a igreja que você congrega, ela vai estar na sua qualidade, no nível da sua fé, né? Eu estava ensinando esses dias na nossa escola bíblica e falando para eles sobre eu estou ensinando sobre oração na prática, né? Aplicar os tipos de oração na vida de oração. E a gente está estudando um pouco, e eu li uma matéria de Oral Roberts, um pregador que já partiu para o Senhor, um grande homem de Deus. Ele fazia cruzadas evangelísticas de cura, né? Em meados de 1950, 60, 70, um homem poderoso no Senhor. E diz que certa vez ele foi para uma tenda, que naquele tempo se montavam tendas para esses cultos, essas reuniões. Então eram reuniões que as pessoas iam para serem curadas, né? Elas já iam com a expectativa. E o que acontece? Quando as pessoas iam para serem curadas, o Espírito Santo, que concedia dons para a cura, trazia essas manifestações aconteciam, e as pessoas saíam curadas de lá. Agora veja uma coisa, ele fez um tipo de pesquisa 6 meses depois daquela última cruzada que ele havia feito. O Espírito Santo falou com ele e disse assim: olha, meu filho, faça uma pesquisa, mande cartas para essas pessoas que vieram para cá e que foram curadas, que eles tinham algum tipo de documento que se preenchia para as pessoas que testemunhavam que eram curadas, né? E haviam 2 públicos naquelas reuniões: pessoas que já eram cristãs há muito tempo e que estavam ali e foram curadas, e pessoas que eram recém-convertidas, novas na fé, e que também experimentaram de cura.
E aí ele mandou esses cartões com um questionário para que as pessoas escrevessem se ainda estavam andando em saúde divina depois de terem recebido imposição de mãos para cura, né? E olha, eu falei na sala de aula para os meus alunos, né? Nós ficamos assim, bem chocados com o resultado dessa pesquisa. Dos 100% dos que receberam a cura, que já eram cristãos há mais tempo, só 3% depois de 6 meses seguraram a cura. E o Senhor falou com ele, sabe por que isso aconteceu? Porque essas pessoas estão indo e recebendo pela sua fé. Então, enquanto eu estou pregando aqui, o que me trouxe para cá, o que me faz ficar de pé diante de você, o que me faz estudar a palavra e abrir essa Bíblia nesse domingo à noite para pregar para você, é o nível de fé que eu tenho. Eu me movo segundo o nível de fé, e o nível de fé que eu tenho, a graça que me capacita, a unção que está aqui sobre mim, ela pode liberar algo sobre a sua vida, até mesmo se você nunca levantou a mão para Jesus ainda. Quem sabe você está aqui a primeira vez, mas vai receber algo poderoso do céu, porque eu estou pregando para você. Ou quem sabe você nem entende muito do que eu estou falando, mas porque você está sentado me ouvindo, a unção que me capacita para pregar, ela vai ministrar coisas para você, e você vai ser tocado, e alguma coisa vai acontecer na sua vida, né? Então, na pesquisa deles, só 3% daqueles 100% de cristãos curados, que eram cristãos há mais tempo, reteram, ou seguraram a cura. Por quê? Porque elas pensavam muitas coisas durante o dia, ou quem sabe, o seu nível intelectual acerca de quem Deus é, porque as pessoas cristãs, depois do tempo na igreja, elas ficam muito racionais e naturais, elas se esquecem das manifestações, dos dons do Espírito Santo, e elas começam a achar que coisas que deveriam acontecer no cotidiano, não são coisas que Deus vai fazer. É como ligar o piloto automático, né? Talvez, às vezes eu vou para a estrada, e eu tenho um botão no meu carro, eu ponho lá, se eu quiser ir a 100 por hora, ou 120 no limite da velocidade da pista, eu coloco naquele botão, e o que acontece é que eu não preciso pôr o pé no acelerador, o meu carro me leva. E às vezes as pessoas que estão na igreja, elas se acostumaram com o Espírito Santo, se acostumaram com o ambiente de louvor, se acostumaram com o ambiente da igreja, esqueceram de guardar o coração com expectativa para que coisas aconteçam enquanto você está na igreja, se lembrando que a cada um de nós foi concedida a manifestação do Espírito Santo, e nós ficamos na igreja como se fosse só mais um domingo, mas esse não é qualquer domingo, esse é o domingo que Deus trouxe você na casa de Deus, na casa dele, para que você receba alguma coisa nessa noite. Diga assim comigo: eu vou receber o que eu vim buscar. Diga mais, diga: o inferno não vai me parar. Amém. E as pessoas esquecem, então, aqueles que ficaram com a cura eram 3%, e os 97%? Eram pessoas que eram cristãs, mas relativizaram a fé. Não precisa ser assim. Para que esse negócio? Se for da vontade de Deus eu fico curado, se não for eu não fico. Agora eles mandaram cartas também para aqueles cristãos que eram novos na fé. E sabe o que eles descobriram? Que 90% daqueles cristãos que eram novos na fé seguraram a cura. Para uma pessoa que é nova na fé, talvez é mais fácil acreditar que Deus cura do que para um religioso que está na igreja o tempo todo julgando Deus porque fulano não foi curado e orou, porque Beltrano não foi curado, porque Beltrano morreu tão novo, e fica com esse monte de caraminhola na cabeça, né? E se esquece de confiar no Senhor como aquele novo convertido está confiando. Então, existe um problema, e a Bíblia está nos revelando. O apóstolo Paulo está sendo específico, dizendo que ele concedeu a cada crente, diga a cada crente, recebeu um dom que manifesta o poder de Deus. Não é bom demais quando você vem na igreja e você recebe uma palavra poderosa, e você começa a se mover e correr, mas sabe o que acontece? Alguém começou. Alguém começa. Quando você percebe a unção se levantando, alguém começou, né? Você pensa que o que aconteceu? Deus saiu do trono dele, veio aqui, abriu os céus, o teto. Isso é tudo no âmbito espiritual. Aqui foi sua fé respondendo. Você não sentiu nada, você não viu nada, você não tocou em nada, mas você respondeu pela fé. Você já deve ter vindo aqui em cultos em que você vê as pessoas correndo para lá e para cá, e pessoas caindo, né? E você diz: o que está acontecendo? Por que essas pessoas estão correndo? Alguém decidiu responder com a manifestação que foi concedida. E eu não sei se você sabe, mas no âmbito das manifestações, existem 2 tipos de manifestações, ou 2 classes de manifestações: as manifestações que são voluntárias e as manifestações que são involuntárias. As involuntárias, trata-se daquela classe de manifestações em que, quando você recebe uma carga de unção, ou que algo do poder de Deus é liberado sobre você, você não consegue
fazer nada, né? Quem sabe você já sentiu as pernas fracas e caiu e se moveu de um jeito, você não teve controle sobre aquela força poderosa vindo para você. Mas existem as manifestações voluntárias, e a maior parte das manifestações que acontecem na igreja estão sobre essa classe, das manifestações voluntárias. Alguém está pregando, alguém falou uma palavra, alguém decidiu pegar, e eu nunca vou me esquecer de um dia, ou de um tempo, de um lugar que eu estava ministrando a palavra, né, e eu estava assim numa igreja, com muitas pessoas, e cada palavra que eu pregava, que eu ministrava, cada frase que vinha da minha boca, tinha uma irmã na segunda fileira, ela não era da primeira fileira, não eram pessoas que estavam aqui na equipe ministerial, na liderança, quem sabe os pastores auxiliares, mas havia um coração desejoso por mais na segunda fileira, né? E ela começou a se levantar enquanto eu pregava, e cada vez que eu dizia alguma coisa, né, uma expressão profética, alguma palavra, alguma nota que ela precisava, ela se levantava e fazia assim: é meu, eu pego. E ela começou a responder, e quando o culto foi passando, a pessoa de trás começou a fazer a mesma coisa, depois na outra fileira alguém começou a fazer a mesma coisa. Quem sabe naquele dia, de fato foi isso que aconteceu. A última fileira a andar nas manifestações foi a primeira fileira, mas o povo atrás, o povo, eles estavam se levantando e pegando tudo. O que eles compreenderam pelo Espírito Santo: olha, uma pessoa, não foi toda a igreja, não começou com toda a igreja, não começou pelos líderes da igreja, começou por uma pessoa que acreditou que ela podia manifestar, ou que ela podia se mover com expectativa sobre a palavra ministrada, para provocar o poder de Deus. A Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, está nos comunicando que cada crente recebeu o dom para manifestar o poder de Deus. A Bíblia está dizendo que cada crente recebeu o dom para manifestar o poder de Deus. A Bíblia está dizendo que cada crente recebeu o dom para manifestar o poder de Deus. Você quer o poder de Deus? Você recebeu o dom que manifesta o poder de Deus. Por que nós vamos dificultar uma coisa que é simples? Ah, mas eu não senti, mas eu preciso sentir um arrepio. Você não precisa sentir nada. Você recebeu uma graça, foi concedida para você manifestar o poder de Deus. Ei, o meio legal do poder de Deus se manifestar na igreja é através de alguém que chegou com fome, com sede, com expectativa de algum milagre acontecer. Quando é que nós fomos autorizados a ficar teologando no lugar das manifestações, ou a ficar julgando? Será que a gente pode responder? Será que a gente... Olha, eu já conheci pessoas que se incomodam em encontrar outras pessoas orando em línguas. Por que se incomodam? Quem é que autorizou pessoas a se incomodarem com outras pessoas orando em línguas? A Bíblia diz que a cada um de nós foi concedida a manifestação para liberar o poder de Deus. Não vem do céu para você, está dentro de você para você provocar o que você veio buscar aqui nessa noite. Você veio buscar algo nessa noite? Ou você veio passear na igreja? Porque eu creio, porque você está aqui nessa noite, coisas serão resolvidas na sua vida. Para pessoas que entraram aqui com opressões e pressões da mente, em nome de Jesus eu removo agora os principados e potestades que querem roubar a sua fé, que querem desanimar você, que querem desalinhar a sua caminhada cristã. Eu dou ordem para que esses demônios te deixem agora, em nome de Jesus. Para pessoas com sintoma de enfermidades, eu dou ordem agora para que essa enfermidade saia e bata em retirada. Para pessoas com problemas financeiros, agora mesmo eu chamo a ajuda dos anjos e o equipamento divino da unção para te alinhar e para te inspirar de como recuperar a sua saúde financeira. Enquanto você está aqui provocando as manifestações, o poder de Deus é liberado para mudar a sua vida. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Sabe de uma coisa, irmãos? Eu estava numa reunião de oração e me chamaram para me mover naquela reunião de oração com expressões proféticas e com palavras proféticas. E quando eu falava a primeira palavra, eu já não conseguia falar a segunda, porque aquelas pessoas de oração que estavam naquela sala comigo, em torno de 70 ou 100 pessoas, quem sabe, ou 80 pessoas por aí, elas saíam das cadeiras e elas vinham em volta de mim. Eu não sabia se eu continuava, se eu saía correndo. Elas estavam todas fortalecendo e pegando pela fé aquilo que estava saindo como expressão profética da minha boca. Agora veja, você sabe que fé, ela trabalha como uma resposta daquilo que você crê que está recebendo?
Eu fui num culto uma vez, eu estava debaixo de grande opressão, porque haviam pessoas na igreja, no começo dessa igreja aqui, que estavam me oprimindo. Você pode pensar, como assim pessoas oprimindo outras, né, na igreja? Sim, isso pode acontecer. Uma pessoa oprimindo outra na igreja. Eu estava tão carregado de tantos problemas, que sabe o que aconteceu? Eu saí daqui para ir para uma conferência em outro país, e eu cheguei lá e não conseguia me conectar à unção daquele ambiente, porque havia tanta pressão e tanto problema na minha cabeça, que eu simplesmente não conseguia me entregar. Era um plano do diabo para roubar o que Deus tinha para entregar para mim. Mas sabe, aquele culto que eu estava, aquela semana inteira de culto, eu tinha fones de ouvido com tradutores para o português, traduzindo para mim aquelas mensagens que eu precisava ouvir, mas aquele homem falando em português, com as pressões que estavam na minha cabeça, não me ajudou em nada. Eu não consegui receber uma palavra daquele culto, porque eu estava focado na pressão, eu estava muito pressionado, cansado e abatido por causa daquelas coisas que estavam acontecendo na igreja. Agora escute uma coisa, no último dia que eu estava naquela nação, e eu fiquei aproximadamente 15 dias, na última semana, né, nos últimos dias antes de vir, eu decidi ir numa outra igreja, e a igreja se chamava Casa do Oleiro, em inglês The Potter's House, de um homem de Deus poderoso chamado T.D. Jakes, e lá em Dallas. E aí ele não estava lá, mas a igreja estava cheia do poder de Deus, e tinha uma mulher de 1,5 metro mais ou menos pregando, do tamanho da pastora Nana. Você já tem 1,5 metro, pastora? Orra, 1,56. Veja. Agora, estava pregando lá aquela mulher do seu tamanho, e você sabe que aí no 1,56 a plenitude do Espírito Santo cabe dentro de você. Se cabe um bebê e incha a sua barriga desse jeito, imagina como é que estava na realidade espiritual com a plenitude do Espírito Santo em você. Você está sentado aí, mas tem algo poderoso te envolvendo, não é? E aquela mulher começou e o pastor Douglas estava do meu lado. Eu disse para ele, não estou entendendo. Olha, ela começou a falar, a pregar em inglês, não tinha nenhum tradutor. Eu disse para ele, não estou entendendo nada que essa mulher está falando. Mas o próximo desses homens de Deus aqui que se levantar, que eles estavam se levantando enquanto a mulher estava pregando, e eles estavam correndo na igreja. Eu digo, o próximo que se levantar correndo, eu vou atrás deles, né? Aí o Zé Henrique, que fala inglês, estava lá na igreja comigo e estava dizendo assim, pastor, você quer que eu fale para você o que ela está falando? Eu digo, fique quieto, não estraga a minha fé, que eu estou recebendo tudo. Depois de 7 dias, ou quase 15 dias, eu estou recebendo pela primeira vez que eu decidi mandar esse diabo embora, que estava me pressionando, me oprimindo, não é? E aí, dito e feito, uma pessoa se levantou, eu levantei atrás, comecei a dar glória a Deus, comecei a me mover, e a Bíblia diz que cada crente recebeu o dom para manifestar o poder de Deus. Eu não precisava que aquela mulher conhecesse meu nome, eu recebi o dom para manifestar o poder que eu preciso. Você não precisa que alguém conheça o seu nome, saiba o seu endereço. Você precisa de saber que você recebeu o dom para manifestar o poder que você precisa. Ei, um homem de Deus chegando na sua casa vai ser bom demais. Mas se eu disser que o poder de Deus está disponível para você, todos os dias da semana, qualquer hora do dia, Ele está disponível para promover algo poderoso na sua vida. E sabe de uma coisa, eu me movi nos dons naquele dia, eu quebrei toda potestade que estava contra a minha vida, me movi naquele dia. E alguém disse assim, olha, você entendeu alguma coisa? Entendi tudo. E a pessoa disse para mim, o que a pastora pregou lá? Eu disse assim, olha, ela falou que eu sou abençoado, que a próxima fase está aberta para mim, que a chave virou, e que eu estou prosperando e avançando no caminho do Senhor. Eu provoquei naquele dia o poder que eu precisava, porque eu recebi como crente o dom para manifestar o poder de Deus. Preste atenção, a palavra diz no original que você recebeu o dom para manifestar o poder. Você já imaginou que você pode simplesmente trazer esse poder para a hora que você quiser? Irmão, essa história de que Deus na caixa é na antiga aliança. Agora você é filho, Ele mora em você. Ou se você é casado, sou casado com ela. A gente está na mesma casa. A hora que eu quiser pôr a mão no cabelo, eu não vou. Eu tenho liberdade, nós temos uma aliança de falar com ela. Agora, se você tem aliança com Deus, por que você não provoca ou não tem comunhão com esse poder de Deus todos os dias na sua casa? Porque talvez nós estamos na igreja com mãos levantadas, mas estamos com a cabeça religiosa, achando que para o poder se manifestar, alguém precisa fazer alguma coisa. De fato, alguém precisa, você. Você escutou o que eu falei? O que você veio buscar numa igreja como essa? Uma palestra? Então aqui não é seu lugar, porque aqui o que a gente distribui é poder de Deus. Aqui o que tem mudado a nossa vida são as manifestações do Espírito Santo que é concedida para nós, não é? Então deixa eu correr um pouquinho aqui, mas é importante que você veja alguns outros textos comigo. Olha, ainda aqui nessa questão de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, põe no telão, nós já vimos. Deixa eles verem aqui comigo o que acontece, né? Eu estou falando sobre o pré-requisito
das manifestações. A Bíblia diz, olha, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A Bíblia diz que cada crente recebeu um dom que manifesta o poder e a presença do Espírito. Esse presente é dado para o bem de toda a comunidade. Ou quem sabe na versão que você tem aí, que ele concedeu para um fim proveitoso. Diga comigo, um fim proveitoso. Então, às vezes nós vemos a igreja muito seca de manifestações, muito parada na esfera das curas, dos milagres extraordinários, né? De profecias, entregando de fato profecias assertivas, não só aquela palavra de sabedoria, mas também a palavra de conhecimento, né? Então nós precisamos das duas vertentes, e às vezes nós vemos a igreja muito parada em relação a isso, e ficamos pensando, olha, acho que o Espírito Santo foi embora dessa igreja, acho que a fase dessa igreja passou, né? E a gente fica pensando sobre todo tipo de coisa, mas a Bíblia está dizendo que só tem um motivo que pode acontecer, que pode provocar greve nas manifestações, e muitos cristãos estão com greve nas manifestações. E sabe qual é esse motivo? Quando as pessoas elas têm desejos egoístas acerca do dom das manifestações do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo concedeu as suas manifestações para cada crente para um fim proveitoso, sobre um bem comum. A Bíblia na versão The Voice, ela fala, esse presente é dado para o bem de toda a comunidade. Ou seja, quando eu provoco, ou quando eu tenho consciência que recebi o dom para manifestar o poder de Deus, isso não é só sobre mim, isso é sobre quem está do seu lado também. Agora veja, às vezes as pessoas ficam caladas esperando alguém reagir à palavra de Deus, né? Porque elas estão muito comprometidas com a moral delas, com a reputação delas, com o jeito que a pessoa vai olhar para elas, e aí a igreja fica seca de manifestações. Por quê? Porque não há alguém pensando no bem de toda a comunidade, né? Então as pessoas ficam guardando no estoque delas o potencial de responder à unção que está sendo ministrada, ou a palavra que está sendo ministrada, para quem sabe um dia de arrepio, para quem sabe um dia de conferência, para quem sabe um dia de um grande profeta, ou um dia muito especial. Mas isso é pensar em si próprio, e o problema, o impeditivo para que manifestações aconteçam nas nossas reuniões, em qualquer igreja do mundo, é que as pessoas, elas se esquecem que o dom que foi dado e concedido pelo Espírito Santo para liberar o poder de Deus é para o bem de toda a comunidade. Então, eu estou comprometido com você, e você está comprometido comigo? Porque se nós não estivermos juntos em aliança nesse lugar, um pregando e outro respondendo, um liberando e outro pegando pela fé, um aceitando a palavra e outro concordando, ligando as coisas no Espírito, o que acontece? Nós estamos cessando as manifestações, e grandes avivamentos que já aconteceram, como da Rua Azusa, e você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Aquele homem maravilhoso que foi uma tocha a respeito do avivamento lá em Los Angeles, na Rua Azusa. Você sabe por que aquele grande avivamento acabou? Porque as pessoas começaram a se dividir no pensamento. Então aquilo que foi uma bênção, que estava produzindo um crescimento e expansão para toda aquela comunidade, foi acabado, foi impedido de acontecer. Sabe por quê? Porque as pessoas começaram a usar o fogo do Espírito, o avivamento, a usar as manifestações para o seu próprio desejo, para o seu próprio bem. Isso é vaidade, né? Não é para um fim proveitoso. Então, eu não posso simplesmente esquecer que você vai estar aqui nesse culto de hoje à noite e ser irresponsável acerca desse lugar, ou do que eu tenho que fazer aqui, tanto como pregador, como quanto cantor, ou como um crente sentado aí onde você está. Eu não posso me esquecer que Deus vai me unir a outra pessoa, e que eu preciso estar pronto para provocar o poder de Deus para vir sobre mim, mas principalmente para que alguém receba através de mim também. Quando você vem para a igreja de todo jeito, você acaba com o ambiente da igreja. Quando você é um crente preguiçoso, dorminhoco, que não faz nada de certo na vida, e você é crente há muito tempo, você acaba com o ambiente da igreja, com a atmosfera da igreja. Ao invés de você promover a edificação, ao invés de você promover mudanças, ao invés de você promover transformação, você está impedindo, como um teto de bronze, que as coisas aconteçam em um lugar como esse. Por quê? Porque está pensando só em você. Mas a Bíblia diz que cada crente recebeu o dom para liberar o poder de Deus, e esse é um presente que é dado para o bem de toda a comunidade. Então, quem nos autorizou a não orar em línguas, a não responder a mensagem, a não andar em fé, a não celebrar aquilo que estamos recebendo? Uma vez que eu recebo, não só eu que estou recebendo, mas eu estou provocando que a atmosfera seja favorável para que milagres aconteçam em um lugar como esse. A sua vida pode ser uma vida de milagres, mas a igreja é um lugar para que milagres aconteçam. Quando uma pessoa vem numa cadeira de roda na igreja, né, as pessoas ficam todas com: o sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, abençoe esse pastor. E se essa pessoa não levantar da cadeira? Vai embora, pelo amor de Deus.
Ai, como é que vim na igreja vai mandar embora? Jesus fez exatamente isso quando entrou na casa daquele homem, Jairo. Mandaram os mensageiros do inferno lá. E nós nem vem mais. Não, agora já morreu. Não adianta fazer mais nada. Sabe o que ele disse? Para Lázaro, para Jairo? Não temas, crê somente. Se fosse eu, dizer assim, cala a boca. Por isso que eu não sou Deus, nunca você, né? Então ele disse para Lázaro, para Jairo, não temas. E foi. Ou seja, aquela má notícia não impediu que Jesus continuasse indo. Porque como homem aqui na terra, ele sabia que ele tinha recebido graça para liberar o poder de Deus. Você quando vai para as esferas da sua vida com notícias de morte, você vai sabendo que você recebe o poder para manifestar a presença de Deus onde você vai entrar? Nas áreas da sua vida, qualquer área, não pense só sobre uma pessoa morrendo, mas pense em qualquer área, os sonhos e coisas que você não está conseguindo ver resultados. Você entra dizendo, olha, eu recebi como crente o dom para manifestar o poder de Deus sobre essa causa, você está lá, ai, nem adianta ir mais, nem sei. Aí Jesus entra lá, sabe o que ele faz? A primeira coisa, ele olha para todo mundo que está lá, e sabe o que ele faz? Sai todo mundo. Quem estava lá? Um monte de amigo de Jairo, um monte de gente lá que tinha algum princípio religioso, né? E estavam como? Já mandaram, sabe, contrataram a moça que chora. Não tinha louvor, tinha choro. Todo mundo chorava. Trouxeram aquele povo que vestia de preto, já tinha um cafezinho ali, um sanduichinho para comer no velório, né? Ia durar muitos dias. Jesus chegou lá, olhou para aquela situação e disse assim: vaza daqui todo mundo. Fala assim, que homem grosso é Jesus. Diga para ele que ele é grosso. Quem tem coragem? Abra sua boca e diga: Jesus, você é muito grosso. Quem vai ter coragem? Porque foi ele que fez isso. Sabe por quê? Uma coisa que é incompatível com a graça e com o dom para manifestar o poder de Deus: incredulidade. E uma coisa que Deus detesta é incredulidade. E sabe o que é incredulidade? É uma mordaça que se põe na boca de um crente, que quando ele não consegue responder em fé, né, ou para ele não responder em fé, se coloca, a incredulidade coloca essa mordaça. Ele fica: estou sentindo nada. E daí que você não está sentindo nada? E quem se importa que você não está sentindo nada? O problema é seu. Nossa, que pastor grosso. Sai todo mundo. Porque igreja e vida cristã é lugar de provocar pela fé o poder de Deus. Agora a incredulidade estraga tudo. Quem está aqui, diga aleluia. Então, existem coisas que nós precisamos aprender. A Bíblia está dizendo aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que quando eu não tenho essa capacidade de olhar para o outro, eu faço cessar as manifestações, eu só penso em mim. Ai, está doendo. Ai, eu estou com dor disso, eu estou com dor daquilo. Ai, não sei o quê. Uma pessoa cristã, abandonando a caminhada cristã, a vida cristã, porque você está impedindo as manifestações por causa da sua incredulidade. Não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre o dom que eu carrego, não é sobre a placa da igreja, é para um fim proveitoso, é para o bem de toda a comunidade. Então eu não posso simplesmente ser um aventureiro e passar as minhas horas que antecedem a minha semana, a minha vida cristã, né? Que no fim das contas eu vou começar a semana no púlpito ministrando alguma coisa para vocês. Não posso ser um imprudente de ficar andando numa vida de qualquer jeito, porque depois eu vou ter que estar aqui e vou ter que fazer com que sua fé se levante pela palavra. Para quê? Para que através da unção que eu recebi, haja um fim proveitoso aqui no nosso meio. Você não veio brincar na igreja, você não saiu da sua casa à toa, você veio aqui para receber algo de Deus. Então eu não posso, como cristão, ser imprudente comigo, esperar os diáconos, com você, esperar os diáconos trazerem o púlpito, colocarem a minha foto aqui, a equipe de louvor cantar, para eu ficar aqui me exibindo com a minha promoção divina do dom que eu carrego. Não, isso é imprudência, isso faz com que os dons, eles cessem, que as manifestações não aconteçam, né? Mas a Bíblia está dizendo que quando eu tenho consciência que eu fui chamado para despertar algo na vida de alguém, o poder de Deus é manifesto através de mim. E a igreja se torna um celeiro de manifestações. Você está aqui, diga aleluia. Agora deixa eu te mostrar duas coisas importantes, nós já vamos partir para o fim. Olha, em 1 Coríntios capítulo 12, nós lemos o 7. Estou até agora só no versículo 7, vai para o versículo 1. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. A Bíblia diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema.
Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro operações de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade de interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Veja, o apóstolo Paulo está colocando o contexto dessa história toda. Quantas vezes nesse texto de 1 ao 12 você leu ele dizendo: o mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo Deus, o mesmo Espírito. Há diferenças no serviço, há diferentes dons, mas é o mesmo Deus e o mesmo Espírito. Diga comigo: mesmo Deus, mesmo Espírito. Sabe por que tantas vezes ele tinha que falar assim com a igreja de Coríntios? Porque eles aprenderam a valorizar o profeta, mas não o porteiro. Eles aprenderam a valorizar o apóstolo que ia pregar e ensinar, mas não o irmão que estava na porta recebendo, ou quem sabe aquele que ia servir uma água. Então o tempo todo ele estava dizendo: quantas manifestações, não quero que vocês sejam ignorantes. Cuidado com a vaidade, porque a vaidade é aquela teto de bronze que vai cessar as manifestações. Porque quando você pensa em você acerca das manifestações, você não está pensando na comunidade, mas quando você pensa em toda a comunidade, já não importa como você está, como você chegou, o que você está sentindo, que tipo de pressão você está vivendo, que tipo de coisa vem contra a sua vida, porque você sabe que você é um dom, que você recebeu uma graça, que você é um filho de Deus plantado em um lugar para ser bênção na vida de alguém. Independente de quantos anos você tem de caminhada cristã, independente de quem seja seu pai, sua mãe, sua família, eu sei muito bem quem é seu pai, o nome dele é Deus. Eu sei também quem tirou você do lamaçal do pecado, Jesus Cristo. E eu sei exatamente quem está dentro de você nesse culto, nessa noite. O nome dele é Espírito Santo. Eu sei que você agora mesmo carrega a plenitude do Espírito. Para quê? Para provocar manifestações e para liberar o poder de Deus numa reunião como essa. Ei, duas coisas sobre, dois pré-requisitos das manifestações. Primeiro, não seja vaidoso. Diga comigo: não seja vaidoso. Não importa o que você está sentindo, o que vão pensar de você, o que vão falar depois. Irmãos, pelo amor de Deus, nós precisamos romper essa barreira, essa questão de ficar pensando na gente mesmo quanto às manifestações. Ei, eu já estive em reuniões em que eu vi pessoas debochando de Deus. E sabe como elas ficaram? Não sei se todo mundo me enxerga aqui. 1 hora com a cara grudada na parede. Eu já estive em reuniões, ou eu e Chile, nós já levamos jovens para casa que debochavam do Espírito Santo, mas depois da unção se manifestando no nosso meio, porque nós provocamos a manifestação do poder de Deus naquele ambiente com 10 ou 12 jovens. A gente pegar meia-noite, 1 hora da manhã, aqueles jovens no colo, levar eles para casa. Antes eles estavam rindo, antes eles estavam numa vida imoral, se prostituindo, mas agora eles estão lá cheios do Espírito Santo, falando em línguas e não conseguem parar. Eu já li testemunhos de Maria Éter, uma grande mulher de Deus. Sabe o que acontece? Muito jovem, mulher, não se pregava em 1917, mas ela recebeu o dom do Espírito Santo, e ela começou a ministrar a palavra em lugares, e a polícia foi prendê-la, sabe por quê? Enquanto ela ministrava a palavra, as pessoas caíam, e o jornal dos Estados Unidos colocou na primeira capa: mulher feiticeira faz com que as pessoas em reuniões de ministração da palavra fiquem em transe. Eles não sabiam o que estava acontecendo, nem ela sabia direito, mas sabe de uma coisa? Ela era uma fagulha cheia do Espírito Santo. Ela nunca ia para uma reunião sem consagração, e sempre que ela chegava em comunhão com outros irmãos, ela sabia que aquele poder estava sendo multiplicado, e que a unção corporativa promove grandes resultados. Porque se um crente carrega a unção, quanto mais 200 ou 300 ou 500 crentes juntos, o que isso pode acontecer nessa noite? Se você tiver consciência que a unção que Deus colocou na sua vida, ela é capaz de liberar uma graça, um poder de Deus que você não tocou ainda até esses dias de hoje. Oh, glória a Deus!
As pessoas ficavam em transe porque ela começava a ministrar, eles percebiam a unção, eles começavam a responder. Então Paulo está dizendo aí, não se usa as manifestações como promoção para uma elite gospel, porque Deus, Ele deu as manifestações e concedeu a cada crente. Agora cada crente não pode ser vaidoso quanto às manifestações, precisa ficar nesse lugar de disponibilidade, disponível para o Espírito Santo, no dia que você está bem, no dia que você está mal, no dia que você quer, no dia que você não quer, no dia que está doendo, no dia que não está, no dia que tem lágrima caindo, no dia que tem a boca se abrindo para sorrir. Não importa o que está acontecendo com você, você carrega uma unção para provocar a manifestação do poder de Deus para o bem da comunidade. Diga: eu sou uma fagulha. Nós estamos às portas de uma conferência. Sabe como é que ela vai ser? Como você quiser. Ou você vai investir, tá dias aqui para quê? Para ficar pensando, será que é assim mesmo? Ou você vai se jogar, e quando a palavra vai sendo ministrada, você vai pegando e respondendo pela fé, e dizendo: é isso que eu vim buscar, é isso que eu vim fazer nesse lugar, é desse jeito que eu vou responder. A sua fé, ela vai responder. Mas o que vão pensar de mim se eu der um glória a Deus mais alto? Ei, manda para o inferno quem está julgando você. Igreja é lugar da glória a Deus e aleluia. Quem não gosta de dar glória a Deus e aleluia não pode ir na igreja. Imagina que você vai numa sorveteria e não tem sorvete, você manda fechar. Ei, imagina vai na igreja e não tem glória a Deus e aleluia. Crente bom, igreja é boa, igreja aleluiada, que tem desse lado tem poder, desse lado tem vitória, aqui na frente tem irmão sendo batizado e dando glória. Não é? Paulo está ensinando isso, é o mesmo. Então não vamos ser vaidosos, porque o mesmo que promove a profecia é o mesmo que promove as músicas, é o mesmo que promove o pastor pregar, é o mesmo que promove o profeta impor as mãos sobre você. É o mesmo Espírito que está operando em cada um de nós para um fim proveitoso para toda a comunidade. Não importa qual o seu nome, quem você é, de onde você veio, quem é a sua família. Se você é crente, você está cheio do poder e você pode trazer o impacto da glória de Deus para esse lugar que essa terra não provou ainda. Ou você se esqueceu que Paulo diz que ele usa as coisas que não são para confundir as que são? Quem era Maria Éter? Quem era William Seymour, um negro que não podia pregar a palavra naqueles dias por causa da segregação e do racismo? Quem era Maria Éter? Uma jovem, uma adolescente com 16 anos, para 17, que era uma mulher cheia do Espírito Santo e que não podia pregar porque a igreja não aceitava. E o que aconteceu? Justamente aquela que era reprovada, é que mudou a atmosfera naquele país. Quem era Evan Roberts? Um jovenzinho de 16 ou 17 anos indo para a faculdade. Foi aquele que Deus usou para mudar toda uma nação e um país. Quem é você? Um crente cheio do Espírito Santo. Mas eu isso, mas eu aquilo. Não importa quem você é, o que você faz. O que você tem que saber é que você é cheio do Espírito Santo. Diga: eu sou cheio do Espírito Santo. Diga: eu sou cheio do Espírito Santo. Diga mais alto: eu sou cheio do Espírito Santo. Diga mais uma vez: sou cheio do Espírito Santo. Diga: eu sou cheio do Espírito Santo. Sabe o que eu faço no meu tempo de oração? Eu fico de um lado para o outro, no momento de maior pressão eu fico dizendo: eu sou cheio do Espírito Santo. 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 Eu não quero saber o que vão pensar de mim. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu vou me mover e fazer tudo o que Deus quer que eu faça nessa terra. E onde eu passar, alguma coisa vai acontecer. Sabe o que eu estou crendo, irmão? Sabe o que eu estou crendo? Que o Senhor vai trazer uma unção para a minha vida, em nome de Jesus. Que eu só vou passar do seu lado e você vai cair. Para a minha vaidade? Não, para o seu benefício. Porque tem muita gente parada, julgando a unção. E precisa ter um encontro desse de ficar grudado na parede. Mas não é assim que Deus faz. Então me explica, não tenho tempo de abrir, a gente já vai terminar. Mas deixa eu dizer para você, em Atos no capítulo 10, havia um homem que estava orando. E aqui está o segundo pré-requisito para as manifestações. Diga: oração. Havia um homem temente a Deus, ele estava orando. A Bíblia, o nome dele é Cornélio, E a Bíblia diz que quando ele estava orando, que acontece, um anjo apareceu. O que é isso senão manifestações? O que ele estava fazendo? Orando. Então, oração é um dos maiores pré-requisitos para as manifestações. Como é que você vive a sua vida? Você vive nesse espírito de oração? E o que acontece é que enquanto Cornélio estava orando, o anjo apareceu para ele. E simultaneamente um anjo apareceu para Pedro, que precisava sair do lugar que estava, na casa de um certo curtidor, e ir até a casa de Cornélio. E quando Pedro chegou 4 dias depois, quantos dias?
Olha, quando Pedro chega para pregar naquela reunião, ele está pregando, e de repente, como a Natália bem disse no culto de quinta-feira, o Espírito Santo caiu sobre Cornélio, e não só sobre Cornélio, porque quem sabe naquela hora ele compreendeu de alguma maneira. Bom, eu estava orando, o anjo apareceu, agora eu chamei meus amigos para cá. Por quê? Porque eu aprendi, eu tenho expectativa que através de mim eu vou ser a porta para salvar essas pessoas, e não só salvá-los, mas para ser uma fagulha para que eles também sejam cheios do Espírito Santo. Diz que ele, os seus amigos, os seus familiares, todos que estavam na sua casa começaram ao mesmo tempo. O fogo desceu naquele lugar, a glória veio, e eles começaram a pregar a palavra para aqueles que não tinham aliança com Deus ainda. E o Espírito Santo foi salvando os gentios. Por quê? Porque Deus concedeu a cada crente o dom para manifestar o poder de Deus. Quando Cornélio orou, ele se apropriou desse pré-requisito para grandes manifestações. Ele mesmo trouxe o poder de Deus para a sua casa. Você pode orar e você pode abrir a porta do sobrenatural e viver milagres extraordinários. Eu não preciso de 2 ou 3 ou 4. Eu sou com Deus e com o Espírito Santo, com Jesus. Nós já somos 4. A Bíblia diz que o que 2 ligarem na terra será ligado no céu. Jesus está lá, Deus também, mas o Espírito Santo é um comigo. Eu e ele somos 2 também. Eu digo, ele liga comigo. O poder começa a descer, a glória vem e as coisas acontecem. O que estava fechado abre, o que não funcionava funciona, o que eu não entendi eu passo a entender. As coisas acontecem, as coisas acontecem, as coisas acontecem. Está acontecendo alguma coisa aqui. Oh. Abra aqui que eu não vou nem subir para não pregar mais, que eu tenho que acabar. Atos capítulo 5, versículo 12. Abra aqui para a gente ver. Atos capítulo 5, versículo 12. A Bíblia diz que muitos sinais e prodígios eram feitos por Deus. Por quem? Não foi Deus? Deus que faz milagres. Vem nesse lugar. Não vai vir. Sinto muito te dizer. Ele mandou você. Você é o irmão que ora? Você é a irmã que ora? Vamos nos unir para promover milagres nessa noite? Você é a irmã que responde em fé? Você é o irmão que é cheio do Espírito Santo? Então, a Bíblia diz que muitos sinais, eram poucos? Vai ser proporcional à nossa resposta. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos homens. Um homem e uma mulher. Quem está nessa qualificação aqui? Um ser humano, né? Um ser espiritual na casca de um homem ou de uma mulher. Eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Mas quando Deus quiser, Ele manifesta. Todo dia Ele quer. Ele enviou o Espírito Santo só para que hajam manifestações. Ou Ele enviou o Espírito Santo para você ficar pensando, será que é de Deus ou não é? É de Deus ou não é? Veja o versículo seguinte. Continua. E costumavam, era um costume. Que costume que eles tinham? Se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. O que eles faziam nesse lugar? Quando? Todo dia. Qual era o costume deles? Orar. 2 requisitos para as manifestações. Primeiro, não seja vaidoso, pensando só em você, é para um fim proveitoso. Segundo, ore. Porque a Bíblia diz que eles costumavam todos reunir-se. Veja que essa parte desse versículo está nos ligando ao contexto. Volte no começo desse texto, do 12, olha lá, ó. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E o versículo seguinte, costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Por que muitos sinais aconteciam? Porque eles eles se mantinham nesse lugar orando, né? E o que acontecia? Pode continuar. A Bíblia diz, olha, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Segure aí esse texto, eu me lembrei de uma coisa. Smith Wigglesworth, um grande homem de Deus, já partiu para o Senhor, mas no ministério dele, comprovadamente, no mínimo 25 ressurreições. Cada vez que eu falo um número. Uma vez eu falo 19, outra vez eu falo 20.
é mais do que 20. Pode ficar tranquilo que ele ressuscitou mortos. Um homem. Você está me ouvindo? Um dia um pastor zombou, Dorinha, da unção de Smith Wigglesworth. E homens de oração estavam numa igreja. E quando Smith, que era um homem de oração, ele estava orando, aqueles homens que oravam pouco, que não andavam muito nessa questão da unção, foram embora, falando, não fico com ele de jeito nenhum. A Bíblia está dizendo que aqueles tinham o costume de orar, né? Eles estavam orando, mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Tinha crente que não orava. Como é que você está sabendo que está falando sobre crente? Primeiro, ímpio dificilmente vai querer ir num culto de oração. Ele vai num culto de cura, ele vai numa festa da igreja que alguém convida, mas diz assim, vamos numa reunião de oração, um caso ou outro específico. Eles iam para uma reunião de oração. Quem é que não gostava de se juntar? Crente folgado. Ficavam como assim, só admirando. Oram, né? Viu como ora? Percebeu como ora? Em 1 Coríntios 15, 6, a Bíblia fala que havia 500 homens e mulheres presenciaram a ressurreição de Jesus. Para 500 que Jesus apareceu já ressurreto, ele estava ressurreto. Jesus apareceu ressurreto para 500. Ele disse assim, agora vão para Jerusalém e me esperem lá. Até que o Espírito Santo venha sobre vocês, a promessa se cumpra, o dia de Pentecostes. Só que em Atos 1,14, diz que tinham 120 reunidos. A minha pergunta é, onde estavam os 380? Isso não é para mim, não é um negócio de orar em línguas. Eu vou na igreja, domingo eu sento lá, eu amo a Deus, só fica assim, bonito o que eles fazem, né? Mas tu é crente, você recebeu, foi concedida para você o Espírito Santo, a manifestação, para liberar o poder de Deus. Não é só sobre um ou outro, é sobre todo crente, diga todo crente. A Bíblia diz, olha, continua dizendo. Eu estava dizendo do Smith Wigglesworth. Aí um pastor estava zombando, né, Dorinha? Um pastor estava zombando dele. Aí disse assim para os outros, eu não sou de orar mesmo, mas também não acredito nessa unção que ele fala que me carrega não. Quer saber, eu vou ficar aqui. E ficou lá, sabe o que aconteceu? Menos de 10 minutos depois, marido, saiu arrastado, gritando para alguém tirar ele de lá, porque ele não estava conseguindo suportar o peso da glória de Deus naquela sala de oração. Pois eu tenho orado para que incrédulos no meio do povo de Deus supliquem, se arrependam e peçam perdão ao Senhor por zombar do Espírito Santo, por pensar só em si, ser vaidoso ou vaidosa, não é? E aí diz que o homem pediu e se arrependeu e falou, meu Deus, eu nunca mais zombo, eu vou orar também, porque eu preciso dessa glória e dessa unção. Então, homens de Deus carregam esse nível de glória. Esses dias me mandaram um vídeo de um homem de Deus da África, e tem uma multidão assim, pastora Jacuí, pastor Cris, Marli foi lá, né, Marli? Tem uma multidão assim, aí ele só faz assim, ó. Sabe o que acontece? Todo mundo cai. Aí você diz sensacionalismo, incrédulo, porque eu nem preciso sentir nada. Se eu estou diante de uma unção que eu admiro, que eu quero receber, nem precisa colocar a mão em mim, eu já chego caído, eu já me jogo antes, eu já me movo, eu já corro antes, eu já saio correndo. Sabe o que acontece, irmãos? Os da fé precisam encontrar outros que vão responder para ativar as coisas de uma igreja, né? E aí eu disse assim, Pai, obrigado, que essa unção está sobre nós. Não é para, como eu sou ungido. Não, é para que todo mundo se dobre diante dele. Que não tenha força lógica em você que te impeça de viver uma grande manifestação do Espírito Santo. A força do Espírito Santo deve ser maior do que a sua. Mas o Espírito Santo, como é que é? Como é aquele texto? O Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Verdade, está na Bíblia. Não diz que o Espírito Santo está sujeito ao profeta. Diz que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. O Espírito Santo é o Espírito Santo, o Espírito do profeta é o Espírito do profeta. A Bíblia nunca diz que o Espírito Santo está sujeito a ninguém. Então, se ele quiser provocar você, para você ficar aí hoje, vai ficar. Eu não falo em línguas, acha isso uma babaquice, pois vai ficar 7 dias orando em línguas, não vai conseguir falar em português. Vai beijar a parede, vai ficar lambendo lá, ó, para aprender a nunca mais falar mal do Espírito Santo, porque de Deus não se zomba. Quem está aqui, quem quer ver isso? Aquele feiticeiro que fala mal vai entrar, vai gritando, se dobrando já lá, ó.
desesperado, eu quero o Espírito Santo, porque eu estava falando mal, fazendo macumba contra você, mas Deus entrou na minha casa e mudou a minha vida e mudou a minha história e disse: não mexa com ele, porque ele é uma fagulha, ele é um tição tirado do fogo, cheio do Espírito Santo, plantado nessa geração para um fim proveitoso. Ou você quer deixar que o macumbeiro fique mexendo com você e fique por isso mesmo? Não, mexeu comigo, a minha vingança vai cair orando em línguas. Eu não quero que morra não, eu quero que viva e fale em línguas. Quem está aqui? Oh, glória a Deus. Só mais um texto. Só mais um, eu prometo, tá bom? Só mais um. Eu prometo, será que eu prometo? Atos 12. Atos 12, versículo 1. Atos 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes fazer o quê? Prendeu os porque a igreja de Atos toda orava em línguas. Eles andavam cheios do Espírito Santo. No público, foi o dia do Pentecostes, foi no público, o fogo caiu, eles começaram a orar em línguas, os outros ficaram de lado. Meu Deus, que coisa maravilhosa essa que está acontecendo. Eles estão bêbados. Por que os homens acharam que eles estavam bêbados? Quem sabe que eles corriam que nem o pastor Douglas, ou quem sabe que eles dançavam que nem o pastor Flávio na unção? Você já viu? Esse homem está bêbado, não é possível. Bêbado do Espírito. Faz quantos anos que eu te conheço? 19 anos. A unção fez mal para você? Eu só vejo você melhor, mais ungido, mais próspero, mais capacitado, preparado para a obra que o Senhor te chamou. Agora, ai meu Deus, mas como é que fica de pé no meio de pressão? Ó. Fica fazendo conta enquanto eu fico dançando. Eu vou dormir e vou falar em línguas. Quer ficar fazendo conta? Fique você, porque eu vou dormir e vou falar em línguas. E pode ser que eu chegue no culto aqui, nem deixe você sentar, porque eu vou fazer tanta bagunça. Quem está aqui, diga aleluia. E se ficar do meu lado parado, toma murro, porque eu não estou nem vendo o que eu estou fazendo. Ai, fulano estava na unção, bateu no outro. Não é de Deus, não é tu que é de Deus. Ficou olhando em vez de se mover junto. Quem está aqui? Fulano caiu, bateu a cabeça lá, morreu. Não, o problema não é seu se bateu a cabeça. Aí não é de Deus não. Tu que não é de Deus, está com o olho aberto olhando, está lá admirado. Eu não me junto não, não sei dessas coisas não, incrédulo. Pois eu oro que o fogo de Deus caia em você, que você fique 7 dias orando em língua sem falar português. Eu acho que a gente tem que orar mais assim, Natália. 7 dias orando em língua sem falar português. Vai trabalhar amanhã, o patrão vai dizer: e aí, tudo bem, chobracatarabas? Isso acontece? Eu não tenho tempo agora, mas eu conheço a Bíblia. 1 Reis capítulo 13, a Bíblia fala de um rei que se levantou contra um profeta. E ele não gostou porque o profeta chegou assim: altar. A vingança do Senhor vai chegar, e você que profanou o templo, o seu reinado vai acabar, rei. Ele foi ousado de uma palavra profética para aquele rei imoral da antiga aliança. Deus se movia de outra maneira na antiga aliança. Agora veja, aquele rei ficou bravo e levantou a mão para matar o profeta. Sabe o que aconteceu com aquele rei? Ficou com a mãozinha parada assim, ó. Aí ele começou a gritar: para, profeta, pelo amor de Deus, ora ao seu Deus para que minha mão pare de ficar desse jeito, eu quero minha mão de volta. Pois eu oro que todo incrédulo fique imobilizado e comece a clamar a Deus para pedir perdão ao Senhor, para que a igreja volte a orar, para que a pessoa saia daquele lugar com uma estátua de sal. Experimente ficar na incredulidade, tudo na sua vida vai parar, porque você recebeu um dom para colocar as coisas em movimento, não para ficar parado. Quem está aqui, diga aleluia. Então, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Veja, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Matou Tiago. Matou, diga matou. O que a igreja fez quando Tiago era um irmão querido, muito prezado na comunidade, mas foi morto, né? Vai, continua, olha. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro. E eram os dias dos pães asmos, de uma celebração que eles faziam. Veja, no dia da festa, o diabo decide fazer pressão. É só você decidir fazer alguma coisa que você sabe que é uma agenda de Deus para você. O diabo também decide se levantar para fazer pressão contra você. Agora veja, tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem tensionado, apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Veja, continua. Pedro, pois, estava guardado, diga guardado.
Você não acha que é diferente estar preso e estar guardado? Você não acha? Veja, a Bíblia diz, olha, Pedro estava guardado no cárcere, mas você não acha que essa palavra mais está nos dando a causa do que aguardar Pedro? Mas havia a Deus por parte a favor. Você sabe o que como eu chamo isso aqui? Como a Bíblia nos ensina quando você passa a estudar sobre oração? Oração corporativa, é aquela que eu me junto a você para a gente fazer junto, ok? A Bíblia diz em Romanos 8:26 em diante, né, que o Espírito Santo, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, até por gemidos inexprimíveis. Sabe qual é o passo inicial da oração corporativa? Não é uma oração de pedidos de necessidade. Ei, você não acha que Deus conhece tudo? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, a maioria das pessoas que oram comunicando a Deus as necessidades que elas têm. Mas o propósito base da oração nunca foi comunicar necessidades, mas é entrar num lugar de comunhão para provocar manifestações. Então eles estavam coletivos, uma unção coletiva, eles estavam promovendo corporativamente orando. Como é que eles estavam orando? A Bíblia diz que quando eu oro em línguas, de fato o Espírito Santo está orando dentro de mim, me ligando à pauta de Deus. Por isso que a Bíblia interpreta que estavam orando a favor dele. Tem lugares e pessoas que precisam da nossa oração e da unção que opera nessa igreja. E quando nós nos movemos em oração em línguas, coletivamente, a unção corporativa, ela vai entrando em lugares, em prisões, em cadeias, em pressões, em casas, em famílias, e ela vai trazendo paz e tranquilidade para essas pessoas. Você nem sabe que você visitou casas, hospitais, mas a cada um de nós foi concedido a manifestação do Espírito Santo para um fim proveitoso. A Bíblia continua dizendo, olha, veja que coisa maravilhosa, a igreja orava, vai, continua. Quando Herodes estava para apresentado naquela mesma noite, Pedro dormia entre os dois soldados. Eu vou dormir. E você? Acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Era só um crente, mas parece que um crente que ora é um instrumento de perigo para o mundo, né? Aí a Bíblia está dizendo o seguinte, versículo 7: eis porém que sobreveio um anjo do Senhor. Você não acha que isso é uma manifestação? Por que aconteceu? Um pré-requisito, oração. Oração. Mas havia oração incessante na igreja. O que apareceu para Pedro? Quando você passa, eu nunca vi anjo, nunca ora. Por que Deus vai mostrar um anjo para você se você nem tem comunhão com o Espírito Santo? Só para você dizer, eu já vi um anjo, não tem propósito. Se você vê um anjo é para um fim proveitoso. Pedro precisava sair da prisão, porque ele tinha um propósito para cumprir. Ele tinha uma chamada, um campo, pessoas para inspirar. A igreja estava orando e o anjo foi lá. Aí diz que o anjo apareceu e uma luz iluminou a prisão e tocando ele ao lado de Pedro. Então como é que ele fala que, como é que a Bíblia diz que é um anjo? Mas esse anjo apareceu como? Uma luz. Mas como ele tem auréola? Não, isso é da árvore de Natal, irmão, não confunda. Mas ele vem peladinho com 2 asinhas? Não confunda. Diz que foi uma luz, diga comigo, uma luz. Veja como é prática a Bíblia. Você que fica aí, místico, vendo isso, vendo aquilo, é uma luz, né? Aí dizendo, mas o anjo falou. Quem ouviu? Só Pedro. E os guardas que estavam lá, ouviram alguma coisa? Isso é para crente. Ímpio pode? Pode. Mas crente é eleito para essas manifestações, né? Levanta-te depressa, então as cadeias caíram-lhe das mãos. Quem tirou a cadeia? Foi a chave do guarda? Para que manifestações? Para quê? Para tirar você dessa pressão desgraçada que você se enfiou. Para que manifestações? Para tirar você desse quadro de depressão que você entrou. Para tirar você dessa doença que Satanás colocou contra o seu corpo e que você está preso nela. Não precisa de chave. Quando tem manifestação, a unção faz. A Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. Ah, mas eu preciso do banco, preciso do gerente, preciso de uma conexão, de um network. Não precisa de nada disso, precisa da unção. A unção pode trazer network para você? Pode. Mas se não tiver network, tem unção, não vai faltar nada para você. Olha lá. E ele assim o fez, disse-lhe mais: põe a capa, disse-lhe o anjo, cinge-te e calça. Olha como o anjo é educado. Ninguém vai andar descalço. Tem pedra no chão, tem sandália? Tem. Agora a sandália, quando Paulo fala sobre a armadura de Deus, ele remete a sandália à paz. Então o anjo aparece e fala assim: as manifestações elas vão provocar o quê? Paz.
Ou quando você está no roca para cá, você está perturbado? Você nem se lembra mais do que o diabo falou. Você que está soltando na cabeça do diabo. Pá, 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 pá. Na cabeça do diabo. Pá, 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 pá. Você nem lembra mais que você estava com falta de paz. Aí o anjo diz assim: paz, manifestações. Primeira coisa, paz. Aí não gosta, negócio. Tu é incrédulo. Porque a hora que você abrir o seu coração, vai ser cheio de paz. Aí a Bíblia diz, ó, disse-lhe mais: põe a capa, ninguém sai sem roupa, de qualquer jeito não. Deus é bom. Vai sair na unção, vai sair com roupa. O que é a capa? É o equipamento divino. É o seu instrumento para o ofício ministerial. As manifestações vão alinhar, equipar você para o serviço na casa de Deus. É a capa. E segue-me. Como é que eu vou seguir um anjo, gente? Olha, então saindo, seguiu, não sabendo que era real, que se fazia por meio. Mas veja que ele saiu. Você já pensou assim: isso não é coisa, isso é coisa da minha cabeça. Mas você vai. Você nem está sentindo nada, mas você está lá. Glória a Deus, aleluia. Oh, é meu. Não é meu. Nem sentiu nada. Alguém está do seu lado. Nem aí. É meu, é meu. Você nem sabia se era real. Deixa eu contar um segredo de um pastor para você. 90% das vezes que eu falo, disse o Senhor, eu só sei que foi o Senhor mesmo depois que aconteceu. Porque eu estava em fé. Será que é real? Eu estou andando em fé. Eu não tenho provas científicas. Eu estou na fé. Eu estou crendo que é Deus. E você, está crendo comigo? E Pedro estava crendo que era Deus. Agora veja para os que creem. O que era real, que se fazia por meio do anjo. Parecia ali antes uma visão. Versículo seguinte, a Bíblia diz: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao seu portão de ferro que dava para a cidade. Quando as manifestações acontecem, não tem porta de ferro que segura você. Fique de pé que eu preciso acabar de fato. E o qual se lhe abriu automaticamente. O que está fechado? As manifestações carregam poder para abrir essas coisas automaticamente. Qual é o trabalho que você tem quando você tem um controle para abrir um portão? Você faz o quê? Aperta e fica só vendo. Vai abrindo, vai. A oração é esse botão que você aperta para as coisas que estavam fechadas se abrirem automaticamente, só porque você é cheio do Espírito Santo. Então diz que a porta se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante um anjo se apartou dele. Aí ele foi sozinho, e ele chega. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente. Quando é que ele soube? Depois que saiu da prisão, depois que a cadeia caiu, tudo já tinha acontecido. Mas ele ainda tem coisa que parece assim, não é real. Porque alguém cheio do Espírito falando em línguas e não sei o que. E aí vem alguém e fala assim: Deus está abrindo uma temporada nova para você. Algo está se inaugurando sobre a sua vida. Você diz assim: isso não é real, isso é coisa da minha cabeça. Só depois você vai ver que era real de fato. Mas se você não se move pela fé, você fica preso. Porque se Pedro não tivesse levantado e saído, e os guardas estavam lá, mas ele, ele sabia que era real, mas ele cria. O que falta para nós? Me dá poder? Não. Aumenta a sua fé para responder às manifestações que foram concedidas a nós como igreja. Você está na igreja, um louvor está sendo cantado, alguém está dando glória a Deus, pega junto. Você está ouvindo a palavra, responde. Tem expectativa, para quê? Para que você saia das prisões que você se enfiou, ou as pressões que o diabo levantou contra você. E aí você vai começar a ter manifestações na sua vida, a viver coisas poderosas que talvez você nunca tinha experimentado ainda. E você só vai saber que é real depois. Diga depois. Diga mais alto, depois. Diga, não quero saber se é real agora, mas depois eu vou ver o resultado. Alguém diz assim: mas quem me garante que se eu der uma risada no espírito, não sou babaca, não sou sendo um otário, quem garante o resultado que você vai ter depois? Ah, mas para que eu vou correr na igreja? Por que não? Ah, mas uma corrida vai curar? E se curar? Para que esse negócio de orar em línguas? Eu não entendo nada. Ah, mas orar em línguas vai mudar minha vida? E se mudar? Depois a gente vai ver. E o depois já é amanhã. Amanhã você me liga. E aí, abriu o coração? Deixou as manifestações virem? Deixou o poder ser liberado sobre a sua vida? Se moveu nos dons? Caiu no fogo? Se uniu com outros irmãos? Começou a dar glória a Deus e aleluia?
não, isso não tem lógica para mim. Então fica com a sua conta, que eu fico com meu Deus. Agora depois Pedro viu o resultado. Qual foi? Que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de toda a expectativa do povo. Tem gente torcendo para você morrer. Tem gente torcendo para sua vida não dar certo, mas Deus vai tirar você nessa noite da mão dessa gente. Eu sei, porque sei que tem pessoas que entraram aqui na mão de outras pessoas. Há muito tempo preso na mão de outras pessoas, no que vão pensar, no que vão dizer de você, no que vão falar se te encontrarem na igreja, orando em língua, se movendo nos dons. Ah, mas isso não é para mim. Deus vai livrar você hoje da mão dessas pessoas. Aí a Bíblia continua dizendo, continua aqui, versículo 12. Olha lá, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam fazendo o quê? Congregadas e por que o anjo chegou? Porque as sentinelas não pararam, porque Pedro teve uma grande manifestação, porque tinha gente. Pré-requisito para as manifestações: